Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias, para ter o compromisso de eu estudar diariamente, eu me comprometi, eu vim aqui gravar para vocês todos os dias, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a vida no mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima e evolução moral. Tem tanto conhecimento que já foram deixados para nós, agora a gente tem que aprender a colocar em prática. Mas para isso a gente tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que ouvir o que já foi dito. E a gente está num momento muito crucial da Terra, que é a transição planetária. Muitos de nós não irão continuar aqui na Terra, a gente precisa fazer um trabalho constante, rumo ao bem, rumo à evolução, para ter a Terra, o momento atual está nos desafiando, está nos cobrando, para que a gente evolua, para que a gente entre na nossa nova frequência vibracional da Terra. E vem o rigor ou vem o amor, a gente vai através do conhecimento, a gente procura se aperfeiçoar, para colocar esse conhecimento em prática, seja ele de forma intuitiva ou seja de forma orientada. O objetivo da religião é o religar, mas esse conhecimento mais elevado, mais sublimado, vem através da filosofia, da religião, das artes, de tudo que nos religa a Deus, de tudo que nos reconecta à nossa essência divina. Então, que a gente saiba buscar os nossos caminhos, para que a gente se reconecte, para que a gente saiba encontrar a nossa essência divina dentro de nós. E a ideia é colocar um pouquinho de cada vez, um dia após o outro, um pouquinho desse conhecimento em prática na nossa vida, para que a gente procure se tornar pessoas melhores, para que a gente atraia melhores companhias para perto de nós, para que a gente tenha uma conduta diferente diante dos desafios, para que a gente se eleve, para que a gente aproveite a oportunidade de estar encarnada aqui na Terra, para se tornar pessoas melhores, para que a gente possa tentar ter uma evolução em linha reta, com o mínimo de desvios possíveis. E para isso eu venho aqui, estudo todos os dias, não como aquela que sabe, mas aquela que está querendo aprender, aplicar na minha vida, colocar em prática, aquela pessoa muito humana, que ainda tem muito o que melhorar. E aí eu compartilho o meu processo de aprendizado com vocês, não como aquela que sabe tudo, mas aquela que tem a boa vontade de compartilhar com vocês o meu processo, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou sendo orientada a estudar. Então, hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Gotas de sabedoria, ouro em pó, néctar, néctar, néctar. Então, vamos lá. Lição 64, subdesenvolvimento espiritual. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputas, tem Paulo. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Gente, é tão comum eu ver na internet, às vezes vem pessoas de uma origem questionável, vou dar um exemplo, funkeiros. Aí eles começam a falar de Deus, aí vem aquela patrulha da moral. Quem é esse para falar de Deus? Olha a vida que ele tem, toda transviada, toda desregrada, faz isso, faz aquilo. A orientação aqui, Paulo, aquele que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputa, receba de braços abertos, porque Jesus, foi bem claro, ele não veio aqui para os puros e para os sãos, ele veio para os doentes, para os pecadores. Então, ele quer abraçar o máximo de irmãos. Então, se a gente vê uma pessoa que tem uma conduta muito desviada, mas ela está falando de Deus, ela quer se aproximar de Deus, ou então ela já tem uma fé mesmo que incipiente, mas ainda não tem uma conduta moral, quem somos nós para repreender que a gente aceite essas pessoas? Porque essa era a vontade de Jesus, está escrito na Bíblia. Então, que a gente julgue menos e ame mais. Então, vamos lá. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem, não obstante quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Então são pessoas muito capazes, muito cultas, que conquistaram muitas coisas, mas ainda carecem de valores espirituais mais elevados. Mas isso não as torna menores, só que elas desenvolveram outras aptidões, elas se desenvolveram em outras áreas da vida que não a espiritual. Então, abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los.
São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Então, são pessoas muito capazes, são pessoas de bem, bem intencionadas, mas que não têm recursos morais internos para poder superar os desafios. Quando bate o desafio na porta, a pessoa desmorona, porque falta aquele recurso espiritual, falta a fé, falta confiança em Deus, falta coragem para enfrentar seus próprios desafios. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras das equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Então ele ficou fascinado, né, com as coisas materiais e se marginalizou. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que vários grupos de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. E o Covid, desencarnação coletiva, quando as pessoas não surtaram e se isolaram do mundo para tratar dos seus problemas mentais. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos próprios ideais e transformou-se em doente complexo quando vê os seus filhos saindo de casa, a pessoa adoece mentalmente, muito apegada às pessoas, né? E outros muitos viram a morte dos entes mais caros arrancada ao corpo nas engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Quando perde alguém querido, a pessoa se perde na dor e não consegue fazer mais nada da vida. Quem morreu foi o outro, mas a pessoa morre junto. E a vida enquanto a gente está aqui, a gente tem a obrigação de viver, né? Não de existir, mas de viver. Se pode desenxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Não são pessoas de bem, são pessoas muito aptas, muito capazes, contribuem para o bem geral, mas que falta ainda recurso espiritual para poder suportar as provações. E que aqueles que já dão mais conta, que estão mais adiantados, que auxiliem essas pessoas a encontrar a fé, encontrar a esperança e a coragem para ser feliz novamente. Então é essa a mensagem do Emmanuel para a gente hoje. Espero que vocês gostem, deixem seus comentários, aprendo muito com o comentário de vocês. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês!